a minha casa virou uma casa. Então. Porque as pessoas se reúnem em volta da mesa. Claro. 10 pessoas. As 10 estão aqui em volta. E na cozinha, você viu a importância da cozinha? Você vê, Paola? Ela não é assim o útero da casa? Essa frase que a Paola Carosella disse em uma conversa com a youtuber Jutiut é muito interessante. A cozinha é o útero da casa. Não o coração, não o cérebro, o útero. Algo exclusivo do corpo feminino. E isso não tem nada a ver com o lugar da mulher na casa, até porque a Paola é feminista e luta pela igualdade de gêneros. Ao dizer isso, ela estava falando de uma associação muito mais profunda. A cozinha é um lugar de comunhão, é onde nós cuidamos das pessoas e as servimos. Em outras palavras, a cozinha, assim como o útero, tem o poder da manutenção da vida. E se a cozinha é um útero, talvez a casa seja um corpo. Dirigida pelo Mike Flanagan, a série A Maldição da Residência Hill conta a história da família Crane, que se muda temporariamente para uma casa mal assombrada. Ao chegar lá, os filhos começam a ver coisas e ter experiências assustadoras com os fantasmas da casa. Esses fenômenos vão se tornando cada vez mais frequentes e intensos, e Olivia, a mãe, acaba perdendo completamente a sanidade. Em muitos filmes de terror, principalmente os que têm essa temática de casa mal-assombrada, a mãe é retratada como uma figura emocionalmente desequilibrada, desesperada, e o marido e todo mundo ao redor dela acha que ela tá louca. Esse é um reflexo de como nós vemos a figura da mãe. Eu fiz uma pesquisa com a galera que me acompanha e 70% das pessoas acha que o pai agiria racionalmente em uma situação assustadora enquanto a mãe se desesperaria. Quase 60% das pessoas também responderam que na infância viam a mãe como uma figura mais emocionalmente desequilibrada e instável do que o pai. Mas o que é ser emocionalmente instável? Mais da metade dos brasileiros afirma que conhece uma mulher que foi agredida pelo parceiro alguma vez na vida. Isso não pode ser considerado um sinal de instabilidade emocional masculina? Ou será que a gente só considera desequilíbrio aquilo que desagrada ao homem? E ainda um outro questionamento. Será que no ambiente familiar esse suposto descontrole da mãe é justificado apenas pelo fato de ela ser mulher? Ou será que existem outras construções sociais que a colocam nessa condição? Na Residência Hill, a mãe é a mais afetada de toda a família. Ela absorve tudo. Todos os problemas dos filhos, incluindo as perturbações por causa dos fantasmas, acabam vindo para ela. É dela a responsabilidade de cuidar de toda a estrutura emocional da casa enquanto o marido conserta as paredes. É ela que dorme no chão para que a filha se sinta protegida dos fantasmas enquanto o marido descansa confortável na cama. É um retrato dessa ideia tradicionalista de que o pai tem exclusivamente a obrigação de arrumar o encanamento ou a fiação, que seja, enquanto a mulher tem que se virar para cuidar da alma do seu lar. Portanto, ela não está dentro desse lugar como todos os outros. A maldição da Residência Hill começou com uma mãe nos anos 20 que enlouqueceu justamente com a ideia de proteger os filhos do mundo a qualquer custo. É isso que impregnou as suas paredes e é com isso que a Olivia se identifica. Ela não está sendo assombrada pela casa. Ela é a Residência Hill. A cozinha é o seu útero, os quartos são o seu coração, os corredores são a sua mente. A casa é o corpo da mãe e a mãe é a personificação da casa. Mas não se enganem, essa não é uma ideia romântica. Isso é cruel. A gente coloca toda a responsabilidade pela saúde emocional de um lar nas costas de uma pessoa e quando ela não se revela um poço de paz e tranquilidade, a gente condena. É a louca, a escandalosa, a barraqueira. Nós estamos sendo desonestos quando as representamos a partir desses estereótipos, porque qualquer pessoa enfrentando tantos fantasmas ao mesmo tempo, sozinha, não conseguiria se manter inabalável o tempo todo. Eu fui criada em um ambiente totalmente violento, assim. Eu via que a minha mãe era uma pessoa completamente impaciente e a gente não compreende quando você tá vivendo a experiência. E a gente falava entre a gente, eu e os meus irmãos, tenho mais 2 irmãos, de nossa, mas por que a gente não fez nada? Porra. Eu lembro disso. Mas depois você começa a refletir sobre o que levou ela a ser e ter feito todas as coisas que ela fez. Ela foi uma pessoa que ela não teve suporte, ela não teve uma rede de pessoas que fortaleceram ela a ponto dela poder ter vida social. Dela pensar nela. Ela carregava e eu sentia aquela culpa, né? De se sentir completamente responsabilizada por qualquer coisa. Tipo, até mesmo por deixar a gente sozinha. Então, eu tenho um olhar muito mais humanizado pra minha mãe. Eu tento humanizar aquele indivíduo que, acima de tudo, era uma mulher que tinha desejos, que tinha vontade de descansar. Ao contrário do que dizem os cartões de Dia das Mães, elas não são santas, anjos, seres divinos. São pessoas. E nenhum ser humano, por mais que ame ao outro, foi feito para ser a sua casa.